tristeza abrandar, reconheça o amor de Deus que transforma o mundo a cada dia, que traz a esperança e leva a agonia, e a grandeza do meu Senhor transforma todo ódio em amor. Meu irmão, se essa noite é tão escura, faça luz, faça luz, faça luz, faça luz. Reconheça o amor de Deus que transforma o mundo a cada dia, que traz a esperança e leva a agonia, e a grandeza do meu Senhor transforma todo ódio em amor, em amor, em amor, em amor, em amor. Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do nosso Evangelho no Lar online, aqui do Centro Espírita Nosso Lar de Barras. É com grande alegria que nos reunimos mais uma vez para este momento de reflexão, aprendizado em torno do Evangelho. Que a paz e a luz do Cristo esteja sempre conosco. Meus irmãos, antes de tudo, gostaria de pedir que separasse um recipiente com água potável para ser fluidificada durante o nosso encontro. Lembremos, meus irmãos, de mantermos nossos pensamentos sempre elevados, pensamentos positivos, para que nessas águas haja o remédio necessário para as nossas dores físicas e espirituais. Meus irmãos, agora vou estar fazendo uma leitura edificante. A leitura de hoje é Devolução. Queres felicidade? Felicidade, porém, é uma construção a fazer. O alicerce está em ti mesmo. Recorda, terás sempre o que deres de ti. O retorno é da lei, ainda mesmo que em migalhas. Distribua a esperança e a alegria. Mesmo sofrendo, oferece sorriso aos outros, tanto quanto puderes. Faz os outros felizes. Pouco a pouco terás centuplicadamente aquilo que semeias. Não te esqueças, felicidade é devolução. Mensagem de Emmanuel. Esta foi a nossa mensagem de hoje. Agora, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos para a nossa prece de início. Pai amado, queremos te agradecer por este momento de estarmos unidos e reunidos em teu nome para a realização do Evangelho no Lar online. Rogamos a ti, Pai, toda a tua assistência, que possamos sentir em nosso íntimo o teu amor, o teu acolhimento, a tua luz e a tua paz. Que possamos refletir sobre o Evangelho, os teus ensinamentos, e agradecemos, Senhor Jesus, por este dia, por esta tarde, por este encontro. Esteja sempre conosco, Pai,
hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, agora será realizado a leitura e a reflexão do Evangelho. Possamos estarmos atentos aos ensinamentos, às palavras de Jesus e que possamos refletirmos em nossos corações os ensinamentos deixados pelo nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior. Fiquem com Deus e até mais. Olá, irmãos e irmãs. Agora nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não coloqueis a lâmpada sob o alqueire. Item 11 e 12. Os sadios não necessitam de médico. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus interrogaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Jesus, ao escutar isso, falou: Não são os sadios, mas os doentes que necessitam de médico. Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 10 a 12. Jesus se dirigia, sobretudo, a pobres e deserdados, pois são os que mais necessitam de consolações. Aos cegos, dóceis e de boa fé, porque podem ver, pedem para ver, e não os orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada necessitarem. Este ensino, como tantos outros, encontra sua aplicação no Espiritismo. Admira-se por vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Cogita-se que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo das pessoas mais merecedoras. Mencionemos, primeiro, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que toda pessoa pode ser dotada, como a de ver, escutar e falar. Ninguém a da qual o ser humano, em virtude do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus tivesse dado a palavra, por exemplo, só aos incapazes de dizer coisas más, existiriam mais mudos que pessoas capazes de falar. Deus outorgou ao ser humano as faculdades e o deixou livre para usá-las, mas sempre exige dos que abusam delas a reparação desse erro. Se a faculdade da comunicação com os espíritos fosse dada somente aos mais dignos, quem ousaria pretendê-la? Onde estaria, ademais, o limite entre dignidade e indignidade? A mediunidade é atribuída sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas, a todas as classes sociais, ao pobre como ao rico, aos sábios para fortificá-los no bem, aos viciosos para corrigi-los. Estes últimos não são os doentes que necessitam de médicos? Porque Deus, que não deseja a morte daquele que transgride as leis divinas, o privaria do socorro que pode tirá-lo do lamaçal? Os bons espíritos vêm ajudá-lo e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse por vias indiretas. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de buscar a luz ao longe, coloca em suas mãos. Não será bem mais culpado se não quiser vê-la? Poderá se desculpar alegando ignorância, quando ele mesmo escreveu, viu com seus olhos, escutou com seus ouvidos e pronunciou com sua boca a própria condenação? Se não aproveitar, é então punido pela perda ou perversão da sua faculdade, de qual os maus espíritos se aproveitam para obsidiar e enganar, sem prejuízo das aflições reais a que Deus submete seus servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos maleável aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que se comunica facilmente, mas o que é simpático aos bons espíritos e só deles recebe assistência. Unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais tem poder absoluto sobre a mediunidade. Nesse item, os sadios não necessitam de médico.
Jesus dá o exemplo para nós de que todos nós somos irmãos, né? Ele nos tem como irmãos dele, e independente de tudo, de quem somos, onde estamos, de nosso passado, Jesus nos considera irmãos. Somos todos então iguais perante a Deus e perante a Ele. Por isso Ele nos diz, né, que todos nós necessitamos da consolação, que nós não devemos julgar, mas sim que nós devemos amparar, que nós devemos então acolher, porque somos todos irmãos. E aqui ele nos diz que todos nós estamos fadados a serem perfeitos e felizes, né? Perfeito no que nos é permitido. Então Jesus diz que ele se dirigia exclusivamente aos excluídos, aos pobres e sofredores, porque ali eram os mais necessitados de consolo e esclarecimento. E quem são esses excluídos, pobres e sofredores? Somos todos nós deste mundo hoje, porque qual ser humano neste mundo não passa por provas, por aflições, em algum momento da sua vida, por alguma dor, até mesmo pela condição do planeta que nós habitamos, pela condição ainda daqueles que vivem neste planeta, ainda no mundo de provas e expiações. Então, Jesus nos fala que ele veio para nós, né, para os necessitados, porque ele diz que nós precisamos do seu consolo, que nós precisamos de esclarecimento. Então, nós estamos mais preparados, ou se entende, mais propensos a ouvir e entender a lei divina. Aqueles que se julgam orgulhosos, que se julgam não precisar de nenhum esclarecimento de ninguém ou de nada, não reconhecem a figura divina, não reconhecem que são apenas criatura diante do Criador, esses não necessitam de ninguém, né? Não necessitam de esclarecimento, não necessitam de consolação, segundo Jesus. Então, aqueles que se julgam melhores do que os outros em termos materiais, até mesmo morais, como aqui, né? Os fariseus interrogaram os discípulos, né? Por que o mestre sentava à mesa com os publicanos e pessoas de má vida? E Jesus é quem responde, né? Não são os sadios, mas os doentes que necessitam de médico. Então eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que passam por sofrimentos, por dores, por necessidades, e necessitam da consolação, do esclarecimento. Aqueles que julgam que não precisam de nenhum conselho moral, de nenhum amparo moral, porque estão acima de qualquer imperfeição. Então, eu não vim para esses, né? Eu vim justamente para aqueles que precisam da minha consolação. E aqui no comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, né, Allan Kardec nos fala que muitas vezes se admira que a mediunidade ela possa ser concedida a pessoas, como ele diz aqui, pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Então fica se admirando em relação a isso. A mediunidade não deveria ser atribuída a pessoas mais merecedoras, né? Fica o questionamento, tal virtude não seria melhor para uma pessoa mais merecedora? E aqui, através do Evangelho de Jesus, né, Allan Kardec ele nos esclarece que não há nenhuma virtude que o ser humano não possa usar seu livre-arbítrio para abusar dela. Então, a mediunidade, ela serve como passaporte para a nossa melhoria interna, para a nossa evolução. E aquele que recebe esse encargo da mediunidade, ela vem para auxiliá-lo, né? Porque é a comunicação entre o plano espiritual e o plano material. Então, por via da mediunidade, recebemos esclarecimentos, recebemos orientações, e essas orientações, esse esclarecimento pode ser o primeiro fortificante, o primeiro medicamento para o próprio médium que está recebendo essa comunicação. Então, ele pode ser o primeiro a ser mais beneficiado, porque ele está ali sendo o canal, o meio da comunicação. Então, essa lição deve ser internalizada e aprendida por ele primeiramente. Então, Allan Kardec nos diz, né? Deus outorgou ao ser humano as faculdades e o deixou livre para usá-las. Então, todos nós
viemos, né, nesta encarnação e outras mais com virtudes, com possibilidades de crescimento espiritual e que nós precisamos usá-las, né? Claro, para o nosso progresso, progresso da humanidade, progresso do nosso próximo. Mas se nós abusarmos dela e fazermos mau uso dela, em algum momento, né, será nos pedido a reparação dos nossos erros, né, a lei de causa e efeito. Então, é por isso que a mediunidade ela é atribuída sem distinção, a fim de que todos os espíritos possam levar luz a todas as camadas, a todas as classes sociais, sem distinção. Todos nós somos irmãos, aquilo que nós conversamos no início. Jesus deixou bem claro, todos nós somos irmãos. Não importa onde estamos, né, que passado nós tivemos, mas todos somos irmãos passíveis a serem perfeitos e felizes. Então, cabe nós utilizarmos o nosso livre-arbítrio da melhor maneira possível e acreditarmos que se nós buscarmos a Deus no seu Evangelho, no Evangelho de Jesus, nós seremos os doentes que Ele irá acolher, consolar e esclarecer, né? Então, a mediunidade é simplesmente, como diz Allan Kardec, uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos maleável aos espíritos em geral. Então, tudo que Jesus põe nas nossas mãos, todas as nossas capacidades que nós temos nesta vida atual, tudo que Ele põe em nossas mãos é para que nós possamos usá-lo para o bem, para o nosso próprio progresso espiritual, mas também para o progresso espiritual daqueles que estão ali próximo a nós, né? Os nossos irmãos, que nós devemos acolher, que nós devemos amparar. Então, tudo serve para o nosso progresso, para a nossa melhoria. Basta que nós usemos nosso livre-arbítrio para o bem, para fazer o bem, para o amor, né? Que é isso que Jesus tem nos ensinado todos os dias através do seu evangelho de amor, através do seu evangelho de esclarecimento e consolação. Esse é o comentário da leitura do Evangelho de hoje. Agora nós vamos nos encaminhar para a prece final, depois nós entraremos para o passe. Então vamos fazer nesse instante a nossa prece final, vamos continuar conectados em espírito com o bom Deus. Amado Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais um Evangelho, de mais um momento de banquete de luz, de mais uma oportunidade de aprendizado e reflexão do Teu Evangelho de amor. Fortalece-nos em nossas provações diárias, nos ensina todos os dias a sermos bons cristãos, a sermos bons multiplicadores do Teu amor. Muito obrigada por tudo, protege os nossos lares, protege os nossos familiares, mas que acima de tudo sempre seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Agora, meus irmãos, nós vamos ser encaminhados para o passe. Já deixem um recipiente com água para ser fluidificada. Tenham um bom final de tarde. Que Deus nos abençoe. Continue conectados conosco e até o próximo Evangelho. Agora o passe. Até mais. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro,
Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, sentia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de
de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho.